No que se refere ao sinal de clock, é importante conhecer os principais circuitos que são utilizados para implementar o respectivo sinal, uma vez que ele desempenha um papel muito importante na construção de registradores e circuitos com flip-flop, certo? Então, basicamente, os circuitos analisados, eles manifestam uma dependência muito grande sobre a qualidade desse tipo de sinal, certo? Então, por exemplo, se nós temos aqui um flip-flop JK e saídas Q e complementar de Q, esse sinal que está aqui, o sinal de clock, certo? Ele precisa operar de tal forma que essa borda ela tenha uma fidelidade muito alta. Do contrário, o que vai aparecer aqui na saída pode ser um problema, tá? E nós sabemos que uma vez que esse tipo de circuito ele vai alimentar outros sistemas e esses sistemas eventualmente vão trocar informações com ele, certo? Armazenar informação, transferir informação desse sistema para esse usando banco de registradores. Então é muito importante entender como funciona para que a escolha do circuito que vai realizar essa função seja adequada relativo à aplicação que se pretende, certo? Então, basicamente, no que se refere aos flip-flops, podemos considerar dispositivos com dois estados estáveis, certo? Então, o que seria um estado estável? Seria uma condição, por exemplo, Q igual a zero complementar de Q igual a um, na qual o flip-flop ele vai preservar ela, ele vai manter-se nessa condição, nesse estado, independente do que aconteça nas entradas, tá? Então isso seria um estado estável. Estados instáveis são aqueles que não têm uma origem e que não se tem um controle sobre os mesmos, tá? O dispositivo pode entrar naquele estado por mais de um fator. Então, de uma forma geral, ele é denominado multivibrador biestável, certo? Devido a essa característica que ele possui. E os multivibradores, eles podem ser biestáveis, monoestáveis, ou seja, apenas um estado é possível manipular apenas a transição para um estado, tá? E os astáveis. Bom, os astáveis, a saída comuta entre dois estados instáveis. Bom, e por que a saída comuta? Condições internas do circuito, tá? Não é um evento externo que dentro de uma lógica vai fazer isso acontecer, tá? Então, realmente é o caso de um oscilador, por exemplo. Ele vai oscilar dependendo dos parâmetros internos e o projetista não necessariamente vai poder controlar isso aí. Mas esse dispositivo aqui, embora tenha essa característica de não ter um estado estável, ele é interessante porque essa oscilação entre um estado e outro estado é justamente o que se precisa para construir um sinal de clock, certo? Então, basicamente, nos dispositivos que se utilizam na eletrônica digital e em sistemas digitais para gerar uma base de tempo, ou seja, um sinal de clock, com certeza o mais preciso deles vai ser o cristal, tá? Hoje em dia, pessoal, isso está mudando, tá? Hoje em dia, conseguiu-se obter o mesmo efeito de cristal com circuitos, com dispositivos digitais, mas isso é uma coisa muito recente no mercado e a principal finalidade é diminuir a relação peso por volume, tá? Vou colocar um metro cúbico aqui. Aí, ó. E diminui bastante a área que esse dispositivo ocupa. Por outro lado, é muito comum encontrar ele em microcontroladores, em circuitos que operam com relógio, operam com alguma base de tempo, certo?
E umas características marcantes desse dispositivo é que a precisão, tá? Como é um cristal que está ali dentro, que é cortado numa precisão muito, muito alta, ele oscila naturalmente e essa oscilação ela é com um período fixo e isso se preserva durante muito tempo, tá? Então a precisão e a estabilidade da frequência, esse dispositivo aqui com certeza vai resolver. É por isso que ele é utilizado em microcontroladores ou outros dispositivos que são empregados na indústria para controlar algum processo, tá? Não dá para depender de uma outra fonte de geração de base de tempo, senão essa aqui. Então, basicamente, é um cristal, o material, conforme eu falei, é um corte de um cristal de quartzo, tá? Ele vai vibrar, ressoar em uma frequência precisa e estável. As frequências 10 kHz a 80 MHz, tá? Então 80 MHz já é uma frequência alta, mas do ponto de vista de telecom, por exemplo, não necessariamente é alta, tá? Então esse valor aqui depende muito da aplicação. E também é importante ressaltar que eles são utilizados em todos os sistemas de microcomputadores, tá? Por quê? Porque um microprocessador ele precisa ter uma base de tempo para decidir quando as coisas vão acontecer, tá? E muitos dos circuitos internos ao microcontrolador, eles têm eventos sincronizados, tá? Então, sincronismo e tempo são coisas que exigem um investimento pesado numa boa base de tempo, tá? Um bom sinal de clock. Então aqui, por exemplo, nós temos um outro tipo de dispositivo caso o projetista não queira utilizar o cristal de quartzo, tá? Aí observem que agora a solução realmente ela está fundada em circuitos, certo? Então, realmente agora nós temos aqui um circuito e ele está cheio, ele tem resistor RB, resistor RA, tem vários resistores, tem amp-op aqui, tem o LET-SR que nós estudamos, certo? Então já é um dispositivo que já não é tão confiável com relação ao cristal de quartzo, tá? Esses resistores, eles precisam ser de precisão, de preferência inferior a 1% a precisão. Esse ampop dentro desse circuito integrado torna ele caro, tá? Por quê? Porque a área de silício do ampop é considerável e ele vai ter essa questão aqui de ter um bom nível de tensão aqui no pino reset, do contrário, esse dispositivo não vai funcionar corretamente. Então, a inserção desses elementos de circuito analógico e digital já insere muitas incertezas nesse tipo de aplicação, tá? Então, com certeza isso aqui não é utilizado num microcontrolador ou num microcomputador, certo? Por outro lado, em aplicações de automação ou que não são tão rigorosas com a base de tempo, ou que o sinal de clock não possui uma frequência tão elevada, a gente vai observar que esse circuito é bem interessante, tá? Por quê? Porque através do ajuste do valor de RB e do valor de RA e do capacitor, nós conseguimos sintetizar um sinal de clock com uma frequência aí entre 10 Hz e 300 kHz, por exemplo. Se a gente utilizar a versão 7555, que é mais aprimorada, aí pode operar 500 kHz, tá? Então, basicamente aqui descreve resumidamente, tá, o processo. Lembrando que lá no Moodle tem uma simulação que utiliza esse circuito, tá? Eu recomendo que vocês consultem ela lá. Então, basicamente composto por dois comparadores e um LET-SR. Então, os comparadores produzem um nível alto sempre que a tensão de entrada na entrada positiva for maior que na entrada negativa. Então tá aqui, ó, observem que a entrada positiva desse primeiro comparador, ela está conectada num capacitor aqui, ó. E esse capacitor, ele nunca começa com uma carga
completamente carregado, né? Vai ter um processo de carga aqui. Então, essa tensão aqui nesse nó, ela vai começar de tal forma que o comparador fique zero. Mas em algum momento aqui no decorrer da operação do circuito, isso vai se inverter. Então, quando a saída desse comparador passa para o nível alto, ele reseta o LET SR, ou seja, vai provavelmente aplicar nível lógico alto no R e nível lógico baixo no S. A saída Q vai ser 1, complementar de Q vai ser 0, tá? Se complementar de Q é 0, esse interruptor aqui abre e essa descarga aqui ela não ocorre, tá? Esse circuito fica aberto, corrente vai fluir lá para o capacitor. Ao mesmo tempo, o complementar de Q vai para o nível... deixa eu ver. Quando a saída desse comparador passa para o nível alto, ele reseta o LED, fazendo com que o pino vá para o nível baixo. Ao mesmo tempo, o complementar de Q vai para o nível alto, fechando a chave de descarga, fazendo com que o capacitor comece a descarregar por RB. Então, exatamente, vai ter uma troca de energia aqui, certo? E aí agora nós observamos que através desse processo de operação aqui em que eventualmente o LET SR é resetado e ele controla a descarga desse capacitor, a gente observa que o tempo que o circuito, a forma de onda da tensão permanece em zero, ou seja, reset, tá? Ele depende do capacitor, ó, é o TL. Então, quanto maior o capacitor, maior esse tempo. Por outro lado, nós temos que o TH, ele além de depender do capacitor, depende de RA mais RB, tá? Então, esse padrão de pulso, nós podemos ajustar, tá? Se a gente quer uma razão cíclica que é 50%, tem que manipular aqui o resistor RB, RA e o capacitor. Geralmente se adota um valor comercial para o capacitor e se escolhe resistores de precisão, tá? Mas aqui a gente já vê uma dificuldade com relação a um circuito, o circuito anterior, por exemplo, que na verdade seria o cristal, tá? Observem o seguinte, se o valor de RB variar para menos, por exemplo, esse tempo aqui, esse tempo aqui, ó, ele pode diminuir. Se a temperatura de RB aumentar, o que é que vai acontecer com essa resistência? Vai aumentar, então o TL vai aumentar também. E aí, pessoal, essa nossa borda de subida aqui, ela vai começar a se deslocar ou para cá ou para cá. Então é um circuito bem complicado para operar como gerador de clock, tá? Eu não recomendaria esse tipo de circuito para esse tipo de aplicação se a frequência for maior que 10 kHz, por exemplo, certo? Então, mas por outro lado é um circuito interessante em baixa frequência. Por quê? Porque se a frequência, por exemplo, for 10 Hz ou 100 Hz, vamos colocar, esse tempo de subida vai ser bem longo, essa borda de sinal de clock. E aí realmente não vai ter grandes efeitos para a lógica se ela acontecer aqui ou se ela acontecer aqui, tá? Então a base de tempo dele e outra, as variações em RA e RB para que isso aconteça nessa faixa de frequência não vão provocar grandes diferenças aqui, tá? Por outro lado, numa faixa de frequência elevada, isso aqui realmente inviabiliza a operação, tá? Então aqui tem um exercício bem simples. O principal objetivo desse exercício é situar vocês quanto ao cálculo, tá? Essas expressões, eu não entrei no mérito delas, mas são fornecidas pelo fabricante, tá? Então, lá na folha de dados do fabricante, ele explica como funciona o circuito integrado e ele fornece essas equações. E aí observem que, olha o que foi fornecido, ó. O capacitor foi fornecido
o RA foi fornecido e o RB foi fornecido. Então, vocês vão observar lá na folha de dados do fabricante que vai ter umas curvas, tá? E é exatamente delas que se extrai esses valores, tá? Geralmente se entra com uma frequência e algum outro parâmetro aqui, que no momento eu não lembro, e aí vocês conseguem deduzir ali esse tipo de informação. Então, basicamente, para esse exemplo, a frequência é 7.29 kHz. E aí observem, 2.2 kΩ e 100 kΩ são valores bem realizáveis, tá? São valores comerciais aí, 0.01 microfarads, valores que é possível encontrar numa loja de eletrônica, por exemplo. Agora, lembrando que a questão da precisão, para esse caso, não necessariamente vai interferir, tá? Teria que variar muito aqui essa resistência. Então, a razão cíclica, por outro lado, se o objetivo fosse 50%, observem que pelos cálculos é bem próximo. E devido ao tipo de componente e a essa característica de obter esses parâmetros de curvas, pode ter algum erro de interpolação aqui que vão induzir vocês a outros valores, tá? Valores próximos. Então, dificilmente vai ser possível obter os 50% cravado, tá? É exatamente por isso, pessoal, que geralmente, deixa eu retornar aqui, se utiliza um potenciômetro no lugar de RB, tá? Ou no lugar de RA. Por quê? Porque aí com o potenciômetro, o projetista ele olha a forma de onda lá no pino out e ele vai ficar ajustando até encontrar um 50% aqui. A desvantagem é que toda vez que o circuito for inicializar, tem que calibrar isso aqui em 50%. Por quê? Porque o potenciômetro ele vai mudar lá o contato, tá? Por algum efeito mecânico, algum efeito de desgaste do tempo, certo? Mas de uma forma geral é um circuito bem popular, tá? Então, aqui tem um outro exemplo, tá? Eu não vou entrar muito no mérito disso. Sugiro que isso seja abordado em algum momento. E aí agora tem esse circuito aqui que, com relação ao circuito anterior, esse aqui já é melhor, tá? Ele é denominado Smith Trigger. Esse aqui é um clássico da eletrônica digital, tá? O que esse circuito é? Bom, em primeiro lugar, a origem dele vem desse tipo de aplicação, ó. Considerem essa porta lógica, tá? E quando se examina essa forma de onda, a X aqui, o que se observa é que devido ao padrão da forma de onda da entrada de apresentar esse tempo de subida e eventualmente algum ruído aqui no tempo de subida, esse tipo de ruído ele pode ser de tal forma que o circuito aqui dentro, ou seja, os transistores aqui, eles começam a entrar e sair da região de corte e saturação numa velocidade muito rápida e a gente identifica esse tipo de situação espúria aqui, tá? E isso aqui é indesejável, por quê? Porque se, por exemplo, esse circuito fosse utilizado para um sinal de clock, olha quantas bordas a mais tem aqui, ó. E o que se desejava parcialmente era algo que fosse assim, era apenas uma borda, tá? O sinal está fazendo só uma transição. Então esse tipo de problema é comum nesse tipo de porta lógica e nas demais, principalmente quando a frequência ela aumenta muito, tá? Então isso aqui vai ficando cada vez pior, porque aí vai ter uns capacitor parasita aqui para a Terra, vai ter capacitor aqui também, certo? Tudo parasita, tá? Vai ter alguma indutância aqui no circuito, vai ter alguma resistência.
Então, essa rede de passivos que aparecem com o aumento da frequência vão degradar a qualidade desse sinal aqui, ao ponto que se desencadeia esse fenômeno aqui que é indesejado, tá? Tá produzindo muita borda aqui no nosso circuito. Então, o que a indústria e a academia propôs foi o circuito com o Smith Trigger. Qual é o conceito que o Smith Trigger utiliza? É o mesmo de Unpop comparador lá, tá? Observem que nós temos aqui é um efeito de esterese, tá? Então essa esterese ela é interessante porque qualquer limiar que produza esse tipo de sinal, ou seja, qualquer variação mínima que saia dessa faixa, ele já vai rejeitar. Por quê? Porque ele já vai fazer uma transição lá para o nível lógico e acabou, certo? Então ele vai manter essa transição aqui e quando ocorrer esse sinal espúrio novamente, ou seja, ele vai desencadear uma variação abrupta aqui no VT, o VT já vai como tá e vai manter aqui, ó. Por quê? Porque ele tem um limiar de esterese, certo? Então qualquer ruído que for que compor o nosso sinal de entrada vai acabar disparando ou o limiar positivo ou negativo, e o efeito disso é que o nosso sinal fica com uma onda quadrada, tá? Ele não vai ficar disparando mais de uma vez. Esse limiar aqui, ele é bem pequeno, tá? Ele é bem sensível. E aí observem que agora nós temos efetivamente uma borda de subida, ou se for o caso, uma borda de descida, né? Então, o circuito que usa Smith Trigger está aqui o nosso símbolo da esterese, ó. Sempre que se enxergar esse tipo de símbolo em porta lógica, pode pressupor que é a lógica e Smith Trigger, ou seja, vai ter esse efeito de esterese. Então, basicamente, aqui nesse slide explica de uma forma bem resumida, tá, o que seria o efeito do Smith Trigger. Então observem que quando o tempo excede o valor máximo permitido, tá, as saídas das portas lógicas inversores podem produzir oscilações, enquanto o sinal de entrada passa pela faixa de tensão denominada indeterminada. As mesmas podem... Não era bem o que eu queria ver. Então tá aqui, ó. Aqui tá a explicação. Então, um dispositivo com entrada Smith Trigger, ele vai receber sinais com transições lentas e produzir saídas com transições livres de oscilações. Então, a transição que ele faz é da ordem de 10 nanosegundos. Hoje em dia tem dispositivo mais rápido ainda, tá? Então é um dispositivo bem rápido e ele é bem sensível também, tá? Então ela não muda o nível alto para baixo, ó, era isso que eu queria mostrar, tá? Até que a entrada ultrapasse a tensão de disparo VT+. Então qualquer ruído, pessoal, que se encontra na região inválida, ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Ele vai ter que vencer o VT+. E considerando que um ruído ou uma harmônica aqui do sinal precisa vencer esse nível de tensão, a gente está pressupondo o seguinte: ele tem que fornecer uma energia aqui no circuito tal que a tensão realmente suba acima de VT+, tá? Isso aqui para a maioria para uma boa quantidade de efeito de ruído já é suficiente para inibir, tá? Aumenta bastante a imunidade a ruído esse tipo de fenômeno. Mas é claro, não vai eliminar, tá, pessoal? Dependendo do layout, dependendo de como o circuito for montado, qual a frequência, nem o Smith Trigger vai ajudar, tá? Mas ele já com certeza aumenta a imunidade a ruído. E a mesma coisa acontece para o limiar negativo. Então, esse circuito, pessoal, ele já é mais indicado para fazer bordas, tá? Mas ainda assim é importante observar a frequência, tá? Esse circuito,
ele não é indicado para cumprir sinal de clock, considerando frequências de 2 MHz, 2 MHz, 80 MHz, como é o caso do cristal de quartzo, tá? A frequência aqui é um pouco menor, tá? Mas ela já vai ser maior do que os 300 kHz lá do 555, tá? Inclusive um pode ser conectado em cascata com o outro, vai melhorar ali, tá, o efeito, esse tipo de efeito. E aí nós temos aqui uma aplicação do Smith Trigger como oscilador, em que existe uma constante de tempo aqui no circuito, tá? Que ela é esse RC aqui, e basicamente esse circuito vai carregar e vai descarregar. Então essa carga e descarga, ela vai oferecer esse padrão aqui. Mas observem o que é que está fazendo o circuito oscilar aqui. Quais são as condições iniciais, tá? Ó, condições iniciais. E aí? Isso aqui é um problema, certo? Por que é um problema? Porque esse circuito, quando ele for energizado, né, ou seja, quando o 5 volt for conectado de fato, ele começa a operar. Abre a chave, fecha de novo, ele começa a operar. Então essa borda pode estar aqui, ou pode iniciar aqui, ou pode iniciar aqui, ou pode iniciar aqui, enfim. Então é um circuito complicado, tá? Aí aqui aparece, por exemplo, o cálculo da frequência, tá? É basicamente a solução desse circuito que está aqui, mas o fabricante já disponibiliza. E é claro, esse resistor aqui 1%, tá? Pelo menos de precisão, e esse capacitor também, ainda esse tipo de capacitor aqui cerâmico. Por que cerâmico? Porque a indutância parasita que ele tem aqui, ele vai ter uma indutância parasita, ele vai ter um resistor parasita, ele vai ter uma resistência série, certo? Então, observem que esse dispositivo, quando a frequência é elevada, isso aqui deixa de ser um C, isso aqui passa a se tornar um Z, tá? Uma impedância. Então, esse capacitor ele tem que ter uma qualidade muito boa para não sofrer esse efeito da frequência, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Mas considerando que esses cuidados foram tomados, vocês vão obter aí na saída uma forma de onda quadrada, diferente do 555 lá. Esse período aqui vai variar muito pouco, tá? Essa borda aqui, ela vai ocorrer dentro de uma variação que é esperada, tá? Não vai ter um atraso, um avanço, um atraso da borda, já vai ser mais difícil acontecer aqui. Então é um circuito bem interessante, tá? E claro, falando um pouco sobre os estados do multivibrador, certo? Ele tem, pelo fato de ter as duas entradas, que são complementares, tá? Lembrando, isso para flip-flop JK, o D ou o T. Então, o monostável tem apenas um estado de saída estável. Então, esse aqui, ó, ou seja, o reset é estável, certo? Aquele que Q é igual a zero. Então, a saída do monoestável comuta para o estado oposto. Permanece nesse estado quase estável, certo? E determinado por uma constante de tempo RC. Bom, aqui já é um problema, né? Por quê? Porque já começa a depender de elemento passivo do circuito, tá? Então, esse tipo de aplicação, aqui, por exemplo, aquele circuito que a gente começou a falar, tá aqui os passivos, ó.
De uma forma geral, essa dependência por passivo não é muito amigável com a frequência, tá? À medida que aumenta a frequência, isso aqui deixa de funcionar corretamente, tá? Só que aí observem, esse aqui é um circuito que ele tem esse terminal aqui, o T, certo? Que é o nosso clock aqui no caso. E o que é interessante nesse circuito é que, independente desse tipo de disparo indesejável aqui, a nossa saída ela vai rejeitar essa informação, tá? Ela não vai comutar nesses disparos. Bom, por que não? Por causa desses passivos aqui, tá? Então é mais uma garantia de que o circuito precisa esperar esse tempo TP para considerar a próxima borda. Então isso coloca esse tipo de circuito na categoria de um monoestável, denominado não redisparável, e monoestável redisparável, tá? Então aqui é mais uma informação sobre o monostável, certo? Então, de uma forma geral, é um circuito interessante também, tá? Porque, querendo ou não, esse tipo de implementação aqui, ela é integrada, tá? Então, com relação ao 555, que tem que ser montado num protoboard ou numa placa, esse aqui, o layout e a conexão dos componentes, ela tá a nível de chip. Então, os parasitas vão ser muito pequenos, tá? Então, tem aqui um exemplo do que seria um redisparável, certo? Então, basicamente, o terceiro pulso redispara o monoestável, fazendo iniciar um novo intervalo de temporização. Então, TP 2 milissegundos. Então, ele permanece no estado alto por 2 milissegundos, certo? Após esse terceiro pulso de disparo. Então, aqui nós temos o redisparável, tá? E o não redisparável, certo? Aqui é uma breve comparação. Então, o redisparável, novamente aqui na figura, observa-se que ele vai levar um tempo para fazer essa transição, tá? E aí vai ter todos essas bordas aqui no sinal de clock que não necessariamente vão ter efeito sobre o circuito, tá? Então essa característica aqui ela é bem interessante, embora isso não necessariamente possa ser modificado na prática, tá? Uma vez que aqueles componentes foram escolhidos, fica difícil ficar variando resistência ou capacitância, tá? E aí vai tirando um pouco o benefício. Só que, claro, aqui nós estamos falando de milissegundos, por exemplo. Então, talvez nessa base de tempo aí possa se utilizar alguma solução que varia a resistência lá, certo? E aqui é uma lista de dispositivos comerciais, tá? Então, esse tipo de implementação aqui, tá? Ela já é mais interessante também. E aí observem que tudo isso aqui, pessoal, está integrado, tá? Isso aqui provavelmente é integrado num circuito integrado, certo? Então tem o 74121, tem o 74221, só que possivelmente vai ter um circuito integrado que vai integrar isso aqui também, ó. Bom, aí fica perfeito, porque se tiver que colocar isso aqui e conectar aqui no 74121, tem que tomar cuidado com a frequência, tá? Então esses aqui são os dispositivos mais utilizados aí nesse tipo de aplicação para sintetizar o sinal de clock. Então, algumas características aqui, né? Na ausência de um pulso de disparo, na verdade são perguntas aqui, tá? Então, aqui tem um conjunto de perguntas. Eu acho que isso aqui é para ser resolvido, tá? Eu não costumo resolver isso aqui na aula, mas fica a critério aí a condução de estudo.
E lembrando, pessoal, que essas informações nós extraímos da bibliografia, tá? Então, qualquer dúvida e qualquer aprofundamento, recomenda-se a leitura desse material aqui. Essa aula, esse é o fim da aula, tá? Então, isso contemplaria registradores e circuitos geradores de clock. Eu espero que vocês tenham gostado do material, tá? Qualquer dúvida, qualquer erro, qualquer sugestão, me enviem por e-mail, me enviem pelo Moodle. E bons estudos, pessoal. Até!